Meu nome é Guilherme, eu tenho 27 anos, sou natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, e estou morando em Lisboa há 8 meses. E estou feliz com essa decisão que eu tomei de morar aqui em Portugal, porque é um país que me acolheu bem, não senti tantas diferenças assim na mudança, por ser um país aí que recebe bem as pessoas e os estrangeiros, e estou bem feliz com essa vinda para cá, espero continuar por um bom tempo. Escolhi Portugal, primeiro porque eu considerei um país que seria mais fácil de entrar, sendo um estrangeiro, para conseguir ser legalizado e tudo mais, e por ser uma cultura próxima do Brasil, então acho que a adaptação seria mais fácil. Tanto no clima, que não é um país tão frio, não é um país tão chuvoso quanto outros que tem na Europa. Então, esses foram os principais motivos para eu ter escolhido morar em Portugal. Vamos dizer assim, aqui não chove tanto quanto outros países da Europa. Eu falei, olha, eu prefiro morar num país que seja quente, mas já que em Portugal não é tão quente, pelo menos que não chova tanto quanto outros países. Então, eu gosto bastante daqui, do clima e tudo, das pessoas, é um país bom de morar. Quando eu terminei a minha graduação, eu comecei a pesquisar países que eu poderia mudar. E aí comecei a pesquisar sobre o visto, o que era necessário para mudar. E muitos países exigem mais do que Portugal. Portugal, geralmente, se você tem uma graduação, já é o suficiente para essa mudança, porque geralmente o pré-requisito para as empresas é uma graduação. E outros países, às vezes, você tinha que ter uma certificação em inglês, você teria que ter outras qualificações que são mais difíceis de obter. Então, por ser um caminho mais fácil, eu optei por Portugal. E estou gostando bastante da experiência e pretendo ficar aqui por um tempo ainda, que é um país que me acolheu bem. Eu comecei a fazer as pesquisas de vagas e descobri alguns sites em novembro de 2018. E em janeiro, ou seja, 2 meses e pouco depois, eu já tinha conseguido fazer várias entrevistas e conseguir algumas propostas. Eu já poderia tomar a decisão de vir ou não. E com essa decisão em janeiro, eu cheguei em Portugal em maio. Aí tive o tempo lá de conseguir organizar minhas coisas para desligar da minha empresa anterior, fazer o processo de visto no consulado português lá no Brasil, na minha cidade. Então, o processo todo demorou aí, desde quando eu comecei a enviar os currículos até pisar em Portugal, cerca de 6 meses. Aí. Assim que eu cheguei em Portugal, primeiro você considera que você está meio turista, você quer aproveitar o máximo possível. Então, fui conhecer bastante os lugares que tem para visitar em Portugal e tudo. Eu sei que assim, eu vim com um emprego, vim para trabalhar, mas no começo você quer aproveitar ao máximo. Então, acho que nos primeiros dias você considera que você está de férias, vamos dizer assim. E aí, depois desse período de férias, começa a cair a ficha. Agora essa é a minha vida, agora é a minha realidade, eu estou longe da minha família, longe dos meus amigos. Então, isso me amadureceu bastante, porque eu sempre morei com os meus pais no Brasil. Foi a primeira vez morando sozinho. Então, foi uma mudança tanto profissional quanto pessoal muito grande. E isso me acrescentou bastante e foi muito importante para mim, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. E pessoalmente, assim, a parte que eu acho boa de Portugal, porque você tem outras pessoas de várias partes do mundo, então não é só vir aqui para Portugal e conhecer português, você conhece pessoas de outros países com outras experiências de vida. Então isso agrega muito. Às vezes a gente está no nosso mundo fechado ali, na nossa cidade, a cabeça ali pensando que o mundo é menor e tudo. Na hora que você chega aqui, você fala, não, eu posso explorar muito mais, posso fazer muito mais coisas. E foi importante essa mudança para a minha vida, tanto pessoal quanto profissional. Cresci bastante, eu acho. Primeira coisa, eu acho que é o que todo mundo fala, né? Aqui é um país muito seguro de viver. E no Brasil, infelizmente, é um pouco diferente. Então, o primeiro impacto é as pessoas andando na rua durante a noite sem tanto medo. Você não tem medo mais de ter um celular ali à noite e atender seu telefone na rua. E aí você pode andar no metro, andar de autocarro e tudo e sente seguro. Então, o primeiro impacto foi essa segurança que Portugal passou. E depois, assim, o que eu percebi mais foi que é um país multicultural, então tem gente de todo mundo. Antes eu não tinha tanto contato com pessoas de outras culturas. E aí isso foi bom também, porque você fica sabendo a história de vida de cada um tem um motivo para estar aqui ou não, ou ter deixado o país. E assim, é um país que tem pessoas de diversos lugares e isso é importante para você crescer como pessoa também, escutar a história de vida de cada um. Eu acho que, assim,
A maior dificuldade foi você pensar que você está, entre aspas, sozinho. Apesar da gente ter o apoio da empresa, o apoio das pessoas que a gente conhece ali do início, você não está mais perto da sua família, você não está perto dos seus melhores amigos. Então você fica no começo preocupado ali, olha, eu tenho que estar saudável, não posso ter nenhum problema de saúde nesse início, porque eu não sei como que eu posso tratar isso ou aquilo. Então a primeira dificuldade que eu achei foi assim, eu sempre fui uma pessoa positiva, mas se acontecesse algo de ruim comigo, o que eu iria fazer? Então eu fiquei um pouco apreensivo com essa parte. Falei, olha, se acontecer alguma coisa que estava imprevisto, eu não sei tão bem como lidar com isso. Mas não aconteceu nada, deu tudo certo, então acho que assim, eu não tive nenhuma dificuldade, tive mais preocupações do que dificuldades. A primeira coisa que eu gostei mais assim de Portugal foi... Primeiro que aqui é um país muito bonito, então eu visitei muitos lugares aqui e isso, para mim, isso é qualidade de vida. Você tá perto de uma praia, você tá perto de uma serra que é bonita para você fazer uma caminhada, você pode pedalar pela cidade ali e tudo, então é uma cidade muito bonita, muito acolhedora. E o que eu mais gostei foi essa assim, várias opções de coisas para fazer durante o lazer. Então isso, sim. Então acho que isso foi a melhor coisa. É a qualidade de vida, você tá perto de uma praia, perto de um parque, poder andar a pé pela cidade, conhecer os lugares, conhecer as pessoas. E antes eu não tinha tanto isso. E isso foi uma diferença boa, positiva. As pessoas que eu conheço, eu gasto assim, muito tempo com eles, então viraram amigos próximos. E assim, considero que essas novas amizades que eu tenho aqui são importantes também porque, claro, a gente tem que ter amigo para poder sair, para poder divertir e tudo mais. Então, considero que nesses 8 meses, que é um período curto, já tenho bastante conhecidos e amigos aí que fazem a adaptação ser mais fácil aqui. Fim de semana normal, eu no sábado ali vou almoçar com algum amigo em algum lugar, a gente conversa, coloca o papo em dia. À noite sai para algum bar, só para ouvir uma música, divertir ali. No domingo, geralmente, fazer alguma atividade ao ar livre. Ou vai à praia, ou vai fazer um pedal, vai fazer uma trilha. Então, basicamente, é isso. Sábado mais sair, domingo mais curtir a natureza, curtir a cidade. Além de também fazer essa parte de atividade física, eu sempre gostei de sair para conversar com os amigos ali também. E ver um pôr do sol ali perto do Cais Sodré, ou vai ali ao LX Factory, ou conhece assim, vários lugares que Lisboa tem para poder ficar com os amigos aí, divertir e tudo mais. Primeira coisa que eu falaria é que é muito bom morar aqui, porque você tem diversas opções de atividades para fazer, lugares para sair, e eu considero que são coisas que não são tão caras de você fazer, e isso facilita, porque você não precisa de gastar tanto para poder se divertir. Você tem opções aí gratuitas que são boas e importantes também. E é um país muito acolhedor. Eu recomendaria para todos os meus amigos morarem em Portugal, para eles verem como é aqui, a sensação de estar aqui, as coisas que tem para fazer. E é um país muito bom de viver. Acho que a primeira palavra seria segurança. Porque aqui eu me sinto seguro, então nunca tive medo de fazer as coisas aqui, isso é importante. A segunda palavra, não é uma palavra, mas é qualidade de vida, porque tem muitas opções de atividades e coisas para fazer que é fácil acesso, você não precisa deslocar muito, você não precisa gastar muito dinheiro, então você consegue fazer várias coisas e isso de forma fácil. Portugal, posso falar que o clima é uma outra palavra, é um clima muito bom aqui, é uma cidade que não é extremo frio, não é extremo calor e chove pouco, e isso é bom, porque se você fosse morar em uma cidade que chovesse bastante, acho que seria um ponto de dificuldade maior, e aqui eu acho muito bom isso. Segunda coisa, não, terceira na verdade, eu acho, quarta, desculpa, quarta, assim, seria a receptividade do país, das pessoas que moram aqui. Aqui é muito fácil você fazer amizade com as pessoas, é muito fácil você conhecer gente nova. As pessoas sempre estão abertas para conversar, para poder, sim, fazer aquele contato normal do dia a dia ali, final de semana. Então é um país muito acolhedor. E a última, eu creio que
Vamos ver, posso falar de... Acho que felicidade pode ser a palavra certa. Por que felicidade? Porque ser feliz em Portugal é fácil. Porque tem muitas opções de coisas para fazer. Todos os lugares que você vai ali, você é bem recebido. Nunca tive problema com ninguém, pelo contrário, sempre foi muito bem tratado. E assim, eu creio que é um país que, quando você mora aqui, você se torna mais feliz, porque você aproveita mais a vida. E acho isso muito importante. E é basicamente isso. Primeiro que a comida aqui em Portugal, eu não tive nenhuma dificuldade de adaptar, sempre gostei. Vários pratos específicos, francesinha, polvo alagareiro, bacalhau à brasa e tudo. Mas acho que a preferida, quando eu como uma francesinha que é bem feita, é uma das minhas preferidas. Assim, eu comecei a procurar através de sites de recrutamento sobre empresas de Portugal, em TI, achei o site IT Jobs e vi que tinha muitas vagas lá de várias empresas. Só que a Quan, na verdade, foi uma indicação. Eu estudei na mesma faculdade da Marina, que é uma outra colaboradora daqui da Quan, e eu vi que ela estava postando algumas fotos em Portugal, ela trabalhava na área, e eu fui e mandei uma mensagem para ela no Instagram. Aí eu falei: Marina, estou olhando algumas vagas aqui em Portugal e tudo mais, em qual empresa você trabalha aí, como funciona, o que você tem aí que você acha pontos positivos e negativos? E, se for possível, me dá um resumo aí de como é o trabalho aí em Portugal, só para eu ter uma noção mesmo e tudo mais. E aí ela falou que trabalha na Quan, trabalhava no cliente tal, e se eu quisesse encaminhar meu currículo, ela encaminharia para o gestor dela, ver se teria alguma vaga compatível com o que eu trabalho, com a minha experiência, e depois disso acabou que deu certo. Aí eu fiz o primeiro contato com o Diogo, e aí o Diogo me direcionou para um processo de seleção, e aí o processo de seleção deu certo, e aí estou aqui. Através de uma indicação, então. Olha, primeiro eu agradeceria ela, porque meu início foi o seguinte: eu estava fechado com uma outra empresa para vir a Portugal. E aí, através dessa indicação da Marina, eu considerei o projeto, a empresa melhor e optei para mudar para a Quan. Então, primeiro, quero agradecer ela, porque se não fosse ela, não estaria na Quan. E assim, para ela pode ter sido simples e tudo mais, só foi lá, passou meu currículo pro Diogo, mas para mim foi muito importante, porque isso fez eu mudar de país, mudar de cidade, vir para uma nova empresa, uma nova cultura e tudo. E sou grato a ela por isso. Eu já vi falar sobre a Quan porque assim, quando você começa a pesquisar, você vê que existem muitas consultorias aqui em Portugal. E a Quan era uma das principais. E aí eu vi algumas vagas, só que, assim, era, na teoria, uma empresa a mais, na lista de várias empresas que eu já tinha pesquisado. E aí depois que eu tive esse primeiro contato com a Marina, aí eu falei: olha, agora eu vou pesquisar mais sobre a Quan. Aí entrei no site, entrei no LinkedIn, fui procurar mais sobre a empresa. E, assim, depois disso, aí o interesse, claro, em pesquisar mais sobre a empresa para saber, olha, será que eu devo mesmo trabalhar aqui ou não, é uma boa opção ou não, e agora eu tenho certeza que é uma boa opção. A primeira impressão eu achei que foi, assim, é uma empresa nova, é uma empresa que pessoas novas trabalham aqui, então o ambiente é muito jovem. Então, assim, isso é bom porque o ambiente é mais descontraído, isso não significa que não é profissional, é só porque para os funcionários eu acho que é um ambiente melhor de ser descontraído, você se sentir próximo das pessoas, poder encontrar, tomar um café. E tem esse ambiente, assim, de fácil relacionamento. E a primeira impressão que eu tive foi essa: é uma empresa que as pessoas são muito próximas, são muito amigos e gostam de trabalhar aqui. E isso, quando a gente chega, a gente quer ter uma impressão da empresa. É uma empresa boa? Não, a energia da empresa é boa, é uma energia pesada, ambiente pesado. Eu tive essa impressão boa da Quan desde o início. Então, assim, depois que eu pesquisei sobre a empresa e pisei aqui na primeira semana, eu falei: não, é isso que eu realmente quero. Foi até melhor do que eu esperava, que foi importante. E assim, quando a gente muda de país, a primeira coisa, a gente tem que se sentir seguro. A gente vem cheio de dúvida, com medo, se vai dar certo, se não vai. E quando eu cheguei aqui e me senti bem, falei: não, agora tomei a decisão certa, então é isso mesmo. Agora é trabalhar e fazer o meu melhor para seguir em frente. Para ser sincero, acho que superou as expectativas. Eu achei que seria um ambiente, vamos dizer assim, normal, pessoal mais sério, assim,
como que eu posso falar, as pessoas às vezes mais fechadas, de não conversar tanto e tudo mais. E foi um ambiente bem tranquilo, o pessoal me deixou à vontade e tudo mais. Então, foi melhor do que eu esperava, pra ser sincero. Foi assim, eu encaminhei meu currículo para a Marina encaminhou meu currículo para o Diogo, e o Diogo foi até um cliente que precisava de um profissional com meu perfil. Então, assim, o primeiro passo foi a entrevista via Skype, então eu falei um pouco da minha experiência, dos projetos que eu estive envolvido no Brasil, e aí meu conhecimento técnico ali, soft skills, technical skills. E depois desse passo, eu fiz uma prova técnica. Essa prova técnica eu tive um resultado bom, e aí eu fui para um terceiro passo, que era conversar com o principal do setor de desenvolvimento da empresa, que é o diretor de desenvolvimento. E aí eu fiz uma entrevista com esse gestor, e a entrevista foi toda em inglês, porque é um projeto internacional, o cliente é da Suíça. E aí depois dessa entrevista, foi cerca de 1h30 de entrevista assim, aí falei sobre minha experiência também, ele falou um pouco sobre a empresa, o que eu estaria envolvido caso a vaga desse certo e tudo mais. E a partir dessa conversa eu fiquei aguardando a resposta. E depois de uma semana eles confirmaram que eu estava aprovado no processo, e aí eu comecei a, dizer assim, a tomar minhas decisões para fazer essa mudança. E aí me desliguei da empresa do Brasil, e aí comecei a olhar a passagem, etc e tal, e aí cheguei em Portugal aí, vamos dizer assim, 2 meses depois que eu tive esse resultado da aprovação do processo. Foi o tempo que eu estava à espera, porque aí eu tinha que desligar da minha empresa, colocar as coisas em ordem, porque tinha muitos vínculos lá e tudo mais. E aí consegui resolver tudo e tive essa mudança aí que foi tranquila, para ser sincero. Primeiro, acho que assim, um ponto positivo é que quando você trabalha numa empresa igual a Quan, se você não adaptou bem a um cliente ou algum projeto, eu acho que é fácil da gente conseguir mudar para um próximo cliente, para um próximo projeto, então isso deixa a gente seguro. Então, caso você não tenha sucesso naquele cliente por algum motivo, ou do cliente ou seu, você pode tentar em outro lugar de forma mais fácil. Você não precisa desligar de uma empresa para tentar iniciar um processo de seleção de novo. Então, acho que a primeira coisa que vem assim à cabeça é que é fácil você mudar de projeto e tudo, caso você tenha algum tipo de problema, vamos dizer assim, no seu cliente e tudo mais. E a outra questão é que assim, a Quan dá todo o apoio para você se desenvolver com cursos, com meetups, com eventos aqui dentro da empresa. Então, assim, isso faz a gente sentir confortável pela empresa, porque vê que ela está preocupada com a gente e tudo mais. A flexibilidade de projetos e clientes e essa preocupação com o profissional dele sempre se manter atualizado com o mercado. Aí nós temos esses eventos internos aqui. E acho que um terceiro seria o ambiente descontraído. Ser uma empresa assim, muito tranquila de você conversar com qualquer tipo de pessoa e tudo mais, independente de ser uma pessoa assim, da diretoria, uma pessoa que não seja... sim, mas assim, informalmente, né? Em alguns eventos, não em relação ao meu cliente ou tudo mais. Foi uma surpresa, mas era uma coisa que eu esperava que fosse assim, porque eu gostaria de trabalhar num ambiente assim. Então foi uma surpresa porque era o que eu esperava ali de ser positivo, mas como que eu posso falar? Antes de você chegar e pisar e conhecer as pessoas mesmo, você fica sempre apreensivo para saber como é. E quando eu cheguei e vi que era assim, um ambiente descontraído, as pessoas têm um relacionamento bom, isso aí foi uma surpresa positiva. Em relação a quando melhorar a minha carreira, eu posso dizer que a Quan tem clientes que são clientes de muita qualidade, então isso você desenvolve muito como um profissional, porque você está envolvido em projetos complexos, em projetos internacionais muitas vezes, então você desenvolve tanto sua parte técnica quanto sua parte de idioma, e isso é bom porque significa que a Quan tem clientes importantes, e você trabalha em clientes importantes, você tem projetos mais complexos, mais difíceis, e você se desenvolve melhor como profissional. E isso foi muito importante, porque ter clientes grandes e importantes vai ser válido para o resto da sua carreira. Com certeza, foi uma boa oportunidade pelo cliente que eu estou, pelo projeto que eu estou envolvido, e isso vai valer para o resto da minha vida, essa experiência que eu estou tendo aqui hoje, então é bem importante. Antes de vir para cá, preocupava um pouco se eu ia me adaptar bem ou não, porque sempre tem aquele receio, aquele medo ali da mudança.
E depois que eu entrei no projeto com o cliente, eu vi que as coisas foram fluindo bem, eu fui sentindo mais confortável. E aí, assim, isso foi uma opção meio que... Eu esqueci dessa opção da flexibilidade, porque estou feliz, na verdade, no cliente. E, assim, não pretendo mudar, é um projeto bom, que eu estou aprendendo muito. Mas é bom a gente ter essa noção que a gente tem essa flexibilidade, essa segurança. Qualquer problema que venha acontecer, isso deixa a gente mais seguro. Então é importante ter essa flexibilidade. Olha, falaria para esse amigo que é uma empresa boa de trabalhar, que tem clientes grandes, clientes importantes, então você vai provavelmente estar envolvido em projetos que vão agregar muito na sua carreira profissional. E assim, eu recomendaria de olhos fechados para colegas, tanto que estão aqui em outras empresas, quanto brasileiros que pudessem morar em Portugal, que querem ter interesse de morar em Portugal. É uma empresa que me surpreendeu positivamente. Muitas pessoas perguntam, como que é a vida em Portugal, como é o trabalho, como são as pessoas, como são os portugueses e tudo mais. Então, todo mundo fica curioso e aí eu sempre respondi que eu gosto muito de morar aqui, eu acho que eu tomei a decisão certa. E, assim, tanto a parte da empresa que me acolheu bem, quanto as pessoas e tudo mais, a cidade em si. Um país muito bom de morar, foi uma fácil adaptação, para ser sincero, achei que seria mais difícil. Então, todo mundo que perguntava sempre falava coisas positivas, porque é verdade. Tive só pontos positivos aqui desde que eu cheguei, felizmente. Bom, eu gostei muito do Summer Sessions do último ano, que foi lá... Vocês não falam sítio aqui, mas nós falamos sítio, é uma quinta, não sei. Summer Sessions foi meu evento favorito, porque assim, eu pude gastar um tempo maior com as pessoas que trabalham aqui, porque muitas vezes as pessoas estão no cliente, tem assim, não sei, 30, 50 pessoas aqui no escritório, que eu já tinha conhecido, mas muitas pessoas de fora que eu não tinha conhecido. Então eu pude fazer novas amizades, conhecer novas pessoas, com quem eles trabalham, de onde eles vieram. Então foi minha melhor experiência aqui na Quando foi Summer Sessions. Então, a primeira palavra seria desenvolvimento, porque desde que eu cheguei aqui eu me desenvolvi muito como profissional, como pessoa, isso é importante. Segunda palavra, posso falar acolher, porque é um ambiente acolhedor e assim, me senti bem confortável aqui desde que eu cheguei, com as pessoas, com o ambiente, com os clientes e tudo. Terceira palavra, Quan é uma empresa que, como que eu posso dizer, investe nos profissionais com esses eventos, meetups, com todas essas, assim, compartilhando conteúdos, dando materiais pra gente. Então é uma empresa que preocupa com as pessoas, então acho que seria assim, investimento na pessoa em si. A Quan, ela, vamos dizer assim, a segunda eu posso falar um ambiente descontraído, a palavra seria essa, mas quando eu falo descontraído não quer dizer que é desorganizado ou uma bagunça. Descontraído é que você se sente confortável para conversar com qualquer pessoa, para pedir opiniões, pedir sugestões. Então, assim, acho que todo mundo trata todo mundo igual aqui, isso é bem importante. Então, esse ambiente deixou mais confortável desde que eu cheguei. E seria isso, acho que é não tão descontraída a palavra, seria igualdade, eu acho, entre as pessoas aqui. Então, em relação ao meu ambassador, eu tenho contato de diversas formas, eu tenho contato pelo Slack, ou contato via e-mail, contato pelo WhatsApp. Então, eu tenho contato com o meu ambassador pelo Slack, ou pelo e-mail, ou pelo WhatsApp. E aí, assim, periodicamente, ele me pergunta como está indo o projeto, se tem alguma coisa que eu possa falar, que eu posso sentir à vontade, ou uma sugestão, ou uma crítica, ou um elogio, qualquer coisa. Então, ele sempre me deixou à vontade quanto a isso. Eu sinto próximo dele, porque sempre ele pergunta como estão as coisas e tudo. E basicamente isso. Tenho um relacionamento bom com o meu ambassador, os outros eu não tenho tanto contato, mas quando eu venho no escritório e tudo, tento conversar com as pessoas e tudo mais. E basicamente isso. A última conversa que eu tive com ele foi boa, porque o que aconteceu? No meu caso, eu tive uma mudança de equipe dentro da empresa que eu trabalhava. E essa mudança de equipe foi muito positiva para mim, porque eu passei para um projeto novo que usa tecnologias novas
e eu me senti mais motivado com essa nova equipe. Fiquei feliz com essa mudança. Não que eu estava insatisfeito com a equipe anterior, mas foi uma mudança para melhor para mim. E ele me perguntou como que estava correndo após essa mudança para a nova equipe. E aí eu tive um feedback positivo dos meus gestores e tudo, passei isso para ele e falei que estou bem satisfeito no projeto, espero continuar lá por um tempo bom ainda, porque o projeto é grande, complexo, então um projeto longo. E foi isso, esse último input que eu tive com ele foi falar sobre essa mudança de equipe, que estava correndo tudo bem. Primeiro eu quero falar que estou muito feliz de ter mudado para Portugal. Foi uma mudança muito positiva na minha vida, tanto pessoal quanto profissional. E se foi uma mudança positiva, eu devo isso muito a Quan também, porque estou satisfeito onde eu estou trabalhando, estou satisfeito no cliente que eu estou, e as pessoas que trabalham comigo são pessoas boas de trabalharem. Então, a Quan é um dos grandes responsáveis por essa mudança minha ter sido fácil e positiva, e eu agradeço a Quan por isso.